A relação entre biologia e cultura é dialética. Assim, conforme foram surgindo a fala, a escrita e a imprensa, os avanços na tecnologia e nas artes foram sendo ampliados e possibilitaram novas formas de pensamento. Na escola, isso acontece através da figura do professor e de suas práticas pedagógicas. Olá, classe! Olá, professor Tiburcio! A escola deve transmitir a cultura de forma sistematizada, com a intenção de promover a humanização. Agora, se queremos uma escola democrática, devemos pensar numa escola que transmita essa humanização a todos de forma igual. O desenvolvimento humano é marcado pela infância, adolescência, maturidade e velhice. Mas é muito melhor pensá-la pela dialética entre a evolução biológica e a vivência cultural. A nossa plasticidade cerebral é muito importante para essa adaptação. Vejamos melhor no vídeo. The brain never stops developing until you die. If you're 100 years old and you learn something that you didn't know before, your brain makes new connections if you remember it the next day, right? But the most rapid period of brain development is in the first few years. But because it's so rapid and because it builds the foundation, that's why it's so important. Because everything that follows has to build on that foundation made in the first few years. Aurora, guarda cosa c'è lì sopra. You could think about the baby's brain as kind of like old Paris, where there were a million little tiny streets all wiggling around in different directions. So in the baby's brain, there's many, many different routes and possible connections from one neuron, one nerve cell to another nerve cell. What happens in development is that those pathways that are used a lot get maintained and strengthened, and the ones that aren't used just sort of disappear. So the adult brain looks much more like Paris after Monsieur Haussmann had tidied it up. So there's big boulevards, big straight roads that go from one place to another very quickly and very straightforwardly, but you don't have the kind of little side paths that you have in the baby's brain. Através das brincadeiras, celebrações e rituais, criamos a consciência de grupo e construímos nossa identidade. Então, mudanças na cultura, como por exemplo a globalização, influenciam na nossa imaginação e atenção. É no mundo e com o mundo que a criança forma suas funções simbólicas. Como diria Vygotsky, é a transformação do mundo objetivo em mundo subjetivo. São essas funções simbólicas que permitem que o ser humano armazene conhecimentos, e aí a linguagem é muito importante. Vamos entender melhor. A linguagem é o conjunto estruturado de signos que se combinam de uma determinada maneira com vistas à comunicação humana. As línguas são linguagem. O português, o francês, o alemão, etc. Mas também são linguagem. A língua de sinais, mas também é uma linguagem o cinema, também é uma linguagem a televisão, também é uma linguagem a música. Todos os conjuntos estruturados de elementos com sentido, que combinados entre si servem para comunicar, constituem uma linguagem. Se a constituição da linguagem, né, é ao mesmo tempo a constituição do pensamento, e isto implica exatamente uma imagem de si, né, ou seja, o nascimento da consciência, né, isso no Ocidente moderno pode ser entendido como sujeito, a constituição do sujeito. É a possibilidade que a criança, a partir de entende, de se produzir como subjetividade. A mãe, no começo, fala por ela, mãe, fala pelo bebê, ela mesma responde, vai, né? Ah, então você quer mamar? Você está com fome? Então vamos trocar fralda? Enfim, ela vai sustentando, né, as ações dela na relação da criança permeada de linguagem, né?
mesmo que ela não fale, não oralize o tempo inteiro. Às vezes a gente vê crianças de 2 anos, nossa, igualzinho à mãe, nossa, igualzinho ao pai. Né? São todos processos, mecanismos, né, de incorporação da cultura, né, e a linguagem faz parte disso. Só que a criança, a gente diz assim, a criança não aprende só a língua, né? Não aprende a falar, ela aprende modos de dizer. O bebê vai tornando próprio de si mesmo aquilo que é comum na cultura. Segundo Vygotsky, as funções estão todas conectadas. Então, desenvolvendo a função simbólica, eu desenvolvo também o pensamento, a linguagem, a emoção, os sentimentos, a criatividade, a atenção, percepção, sensação, memória, etc. Então, quando o currículo não prevê o desenvolvimento das funções simbólicas, as funções psíquicas também são comprometidas. Vamos entendê-las melhor? Memória. As memórias são formadas e guardadas em nosso cérebro. Existem vários tipos de memória. Nós vamos falar aqui de 2 tipos, a memória de curta duração e a memória de longa duração. Para que se formem memórias, é necessário que a pessoa preste atenção. Na escola, o professor depende da atenção dos alunos para que os conhecimentos que ele ensina se transformem em memórias de longa duração. Só assim os alunos se apropriarão dos conhecimentos escolares. Brincando, a criança cria novas memórias. Na brincadeira, ela faz sequências de movimentos coreografados e guarda estas sequências na memória. Quando brincar novamente, ela vai evocar, vai trazer de volta essas sequências que têm grande permanência no cérebro. Com as brincadeiras, a criança aprende a planejar, antecipar, ouvir, argumentar, tomar decisões. Forma, assim, estruturas que utilizará mais tarde em sua vida para planejar e que serão importantes para aprender os conhecimentos escolares. No momento em que está brincando com o jogo da memória, a criança usa a memória de curta duração. A memória de curta duração permanece pouco tempo no nosso cérebro. Ela possibilita pensar, planejar e executar uma ação. Vamos tomar o jogo da memória como exemplo. Aqui, a criança trabalha com imagens situadas no espaço. Como em cada partida a distribuição das peças do jogo e a posição das imagens fica diferente, a criança fará a cada partida um esforço para guardar a posição das peças. Ao terminar o jogo, essa rede de relações entre as peças desaparece, pois não tem mais utilidade. Portanto, durante uma partida de jogo da memória, a criança utiliza a memória de curta duração. Mas para jogar outras partidas do jogo, a criança utiliza a memória de longa duração para guardar o passo a passo. As memórias de longa duração têm permanência no cérebro, ficam guardadas e podem ser evocadas. Vamos ver como isso acontece em outra brincadeira. Para jogar forca, as crianças usam vários conceitos sobre a escrita já formados e guardados na memória de longa duração. Elas lidam continuamente com as imagens das letras, com os padrões de sílabas e com o valor posicional das sílabas na palavra. Tem assim os conceitos de palavra, de sílaba e de letra em sua memória. Com esses conceitos, elas podem analisar as letras e as lacunas na palavra e buscar as letras que formarão as sílabas. Esse jogo depende da memória de longa duração e exercita a memória para a aprendizagem de componentes básicos da alfabetização. É uma atividade que contribui para que a criança forme memórias de longa duração dos componentes básicos da leitura e da escrita. Então, para aprender,
a criança precisa mobilizar a memória de curta duração e a de longa duração, pois mobilizar apenas a de curta duração não é suficiente. Mas como o professor vai levar a criança a formar essas memórias de longa duração? As aprendizagens escolares dependem da formação de memórias de longa duração. Essas memórias dependem da realização de atividades específicas, são as chamadas atividades de estudo. É preciso que essas atividades sejam ensinadas para a criança desde o início do ensino fundamental, porque são atividades que não se formam espontaneamente. Toda criança depende delas para se apropriar dos conhecimentos escolares. Registrar é uma atividade de estudo. Para anotar, o aluno precisa observar e decidir o que vai registrar. Com isso, ele foca sua atenção e se concentra. Atenção e concentração são condições necessárias para formar novas memórias. O registro tanto ajuda a formar memórias, como é útil para evocá-las posteriormente. À medida que a criança exercita a atividade de registrar, ela aprende como fazer, e o ato de registrar se torna uma memória. Quando a professora novamente pedir uma atividade de registro, a criança já vai conhecer a metodologia. Ela saberá o procedimento a ser feito. Registrar passa a ser uma memória que fica disponível para ser evocada e utilizada em qualquer situação escolar. Uma criança que aprende a estudar nos primeiros anos da educação fundamental aprende a planejar, a trabalhar com conhecimento e com as fontes de conhecimento. Ela terá autonomia como estudante e saberá orientar sua atenção em sala de aula. Para que se criem novas memórias, é necessário, primeiramente, atenção. Sem atenção, podem acontecer duas situações. Ou os órgãos dos sentidos não enviam imagens e informações para o cérebro para serem processadas, ou o cérebro falha em processar adequadamente o que chega em virtude da dispersão. A atenção é um comportamento que precisa ser desenvolvido na escola. Quando a criança não presta atenção, ela não forma memórias dos conhecimentos que são ensinados. Porém, quando ela presta atenção, ela tem possibilidades de se apropriar de sistemas simbólicos como a escrita e a linguagem matemática. Ela pode formar conceitos das várias áreas de conhecimento e pode também compreender quais são os procedimentos necessários para aprender o conhecimento formal. A atenção depende de 3 redes neuronais que mobilizam diferentes áreas no cérebro: estado de alerta, foco e orientação e atenção executiva, também chamada de controle de execução. No estado de alerta, a criança elimina partes das informações do contexto que chegam aos 5 sentidos. Isso possibilita à criança inibir a percepção de elementos que compõem o contexto em que ele se encontra e que são desnecessários para a aprendizagem. Assim ela pode se orientar, ou seja, o cérebro dela como que se prepara para processar as informações pertinentes ao conteúdo que está sendo ensinado. Finalmente, a atenção executiva, que integra as áreas do cérebro envolvidas no processo de prestar atenção, incluindo o sistema límbico, onde ficam as nossas emoções. É esta integração que possibilita a realização dos processos de aprendizagem. As aprendizagens escolares dependem da atenção e da formação de memórias de longa duração. Se o planejamento do professor incluir atividades que mobilizem somente a memória de curta duração, a criança usará apenas esse tipo de memória e vai esquecer rapidamente o que o professor ensinou. É por isso que a criança sabe hoje, responde em sala de aula e 2 dias depois parece que nunca viu o conteúdo. Não é somente a informação que leva à formação de memórias. A criança precisa ser ensinada e precisa praticar as atividades que permitem ao cérebro formar memórias. Muitas práticas culturais e atividades artísticas formam memórias que podem funcionar como suportes para as aprendizagens escolares. Com elas, a dimensão cultural se integra à biológica para a formação de novas memórias. Um currículo elaborado para possibilitar a formação de memórias inclui necessariamente o conteúdo, as atividades de estudo e a integração entre sistemas simbólicos das ciências e das artes. As atividades artísticas abrangem um grande número de formas de manifestação.
Muitas vezes, uma produção artística consegue resumir e expressar melhor do que a fala um conceito ou uma ideia. Recorrer às artes na educação é importante. Por exemplo, uma produção cinematográfica pode servir a várias dimensões da experiência humana, formando novas memórias e evocando outras. A experiência de assistir a um filme mobiliza conteúdos que fazem parte da memória coletiva de um povo e, ao mesmo tempo, fortalece a identidade de cada pessoa. No vídeo que assistimos, ela já explicou algumas atividades de estudo, mas podemos acrescentar duas. O caderno de ideias, que é um lugar em que o aluno registrará com desenhos ou escrita tudo o que acontece ao redor, desenvolvendo a capacidade de planejamento. E o caderno de evocações. Nesse caderno, a criança deve anotar o que aconteceu no dia anterior, exercitando a memória e abrindo a possibilidade de diálogo com o professor. Como já deu para perceber, aprender é uma atividade complexa e existem alguns teóricos que podem nos ajudar. Dois importantes teóricos são Vallon e Vygotsky. Embora cada um tenha sua própria teoria, ambos acreditam que a mediação do professor é indispensável para a criança adquirir o conhecimento. E é por isso que o professor e seus alunos devem estar no centro da discussão sobre o currículo. É sempre bom que o professor esteja observando e registrando o progresso dos alunos. Assim, ele consegue saber onde deve intervir e até mesmo melhorar suas práticas pedagógicas. Vamos entender melhor. Desenhar e brincar deveriam ser estágios preparatórios para o desenvolvimento da linguagem escrita das crianças. Os educadores devem organizar todas essas ações e todo o complexo processo de transição de um tipo de linguagem para outro. Devem acompanhar esse processo através de seus momentos críticos, até o ponto da descoberta de que se pode desenhar não somente objetos, mas também a fala. Um aspecto muito importante da teoria do Vygotsky com relação ao desenvolvimento é a ideia dele de que o desenvolvimento deve ser olhado de maneira prospectiva e não retrospectiva. Isto é, deve ser olhado para frente, para aquilo que ainda não aconteceu. Normalmente a gente olha para aquilo que já aconteceu, que já passou. Então a gente pergunta, seu filho já sabe amarrar sapato? Esse bebê já senta? Essa criança já aprendeu a ler e escrever? Então a gente se refere ao já, aquilo que já está consolidado, que já terminou, já está pronto na criança. Mas aquilo que está em processo, que está por acontecer, é ali que vai acontecer a intervenção pedagógica, a ação educacional de qualquer tipo, e também é ali onde o desenvolvimento está efervescente, está fervendo em termos de um fenômeno a ser compreendido pelo estudioso do desenvolvimento, né? Então, para esta questão, quer dizer, esta ideia básica do Vygotsky, na verdade, toma corpo num conceito que é típico da teoria dele, que é muito conhecido, que é o conceito de zona de desenvolvimento proximal ou potencial. Para explicar essa zona, ele trabalha com dois outros conceitos. Ele fala no nível de desenvolvimento real, que é o nível de desenvolvimento até o qual a criança já chegou, que é o tal do desenvolvimento passado, ou olhar retrospectivo, quer dizer, aquilo que ela já tem. Na outra ponta, a gente teria o que ele chama de nível de desenvolvimento potencial, que é aquilo que a criança ainda não tem, mas que a gente pode imaginar que está próximo de acontecer, né? Que está num horizonte próximo, não muito longínquo. Geralmente a gente sabe que estão tão próximas porque a criança consegue se relacionar com aqueles objetos de conhecimento e de ação, não autonomamente ainda, mas com ajuda, com instrução do outro, com a intervenção de um parceiro mais experiente. Então, o fato de que ela não faz sozinha, mas faz com ajuda, identifica que aquilo pertence a um plano de desenvolvimento que está próximo de se consolidar, né? E daí, entre aquilo que já está pronto e aquilo que está presente em semente, é que o Vygotsky localiza essa chamada zona de desenvolvimento proximal, que é um pedaço do desenvolvimento que permite, quer dizer, que é o mais interessante em termos de desenvolvimento, porque é onde o desenvolvimento está acontecendo agora, e é o que permite a intervenção, quer dizer, é ali que a gente pode pôr o dedo para operar transformações. A interdisciplinaridade é um tema importante que sempre aparece. A gente vem para a escola para
aprender a ler o mundo. Começa lendo um texto, mas ler, compreender, mas é ler, compreender o mundo. A interdisciplinaridade surgiu como um chamado para que as disciplinas não mudassem os seus objetos, mas que houvesse relações mais fortes entre as disciplinas. A realidade não é disciplinar. A escola a realidade não é, né? E os alunos se interessam por temas como a água, os rios, a energia. Agora, a água não é uma propriedade da geografia, não é uma propriedade da biologia, não é uma propriedade da química. A água é a água, né? E, então, é preciso haver uma inter-relação mais forte. A reação na organização curricular, a reação à fragmentação disciplinar foi a busca da transversalidade, quer dizer, a busca de temas que atravessassem transversalmente assim todas as disciplinas, né? As questões sobre valores, por exemplo, são questões que não cabem dentro de nenhuma disciplina especial da escola básica. As questões sobre valores, elas cortam todas as disciplinas transversalmente. Mas vamos observar que o professor Nilson falou que é importante que as matérias mantenham o seu objetivo, e isso é porque cada uma delas possui a sua especificidade de ensino. Enfim, o currículo deve unir professores e alunos, pensando em todas essas questões levantadas que nos explicam como o conhecimento é construído, sempre considerando as questões psíquicas, biológicas e culturais. Até logo, classe! Até logo, professor Tiburcio!